Espero que estén pasando bem, que coisas boas estão chegando depois da data de Purim, nos aproximando perto a Chodesh Nissan, ao mês dos milagres. Milagres acontecem a toda hora, em todo momento, só que muitas vezes nós não conseguimos decifrá-los, não conseguimos fazer a leitura. Está escrito al nisecha ve'al nifliotecha shebechol et, sobre os milagres que Boré Olam faz a toda hora. Boker, de manhã, Sahoraim ba'erev. A gente, todo dia, a gente vive em uma atmosfera de constante milagre, e mais o povo de Israel que persiste, e a história alavanca todo um sinfim de situações que chegaram para nós, e Boré Olam sempre esteve acompanhando o povo de Israel, como está escrito no profeta que Akadosh Baruch Hu lo azav velo ya'azov, nunca abandonou e nunca nos vai abandonar. A aula de hoje, ela é recolhendo os cacos. Vocês devem dizer de que fala esta aula, mas vocês vão ficar impressionados, como eu fiquei impressionado quando fui escolher o tema. Os cacos têm que ver justamente com fragmentos que se quebraram no meio do caminho, com alguma situação que chegou e que teve um derrumbe ou teve uma situação única, e Boré Olam fez que o povo de Israel ela consiga recolher esses cacos e voltar outra vez para as coisas boas da vida. Justamente esta aula está ligada à Perashat HaShavua que passou, e a Perashat HaShavua que vai vir sobre por que Moshe Rabbeinu teve que quebrar as tábuas da lei. Estas tábuas que chegaram para o povo de Israel através de Moshe Rabbeinu, que subiu al Har Sinai, em um episódio único na história, onde Hashem se apresentou ao povo de Israel, como está escrito: Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou Hashem, e eles escutaram, e não somente que escutaram, sino que também olharam com seus próprios olhos a divindade, na manifestação que teve no monte de Sinai. 5 milhões de pessoas, assim diz o Hafez Haim, que os homens e mulheres que estiveram presentes neste grande e mega evento de a entrega da Torá. Mas esta entrega da Torá teve certamente uma época de antes e uma época de depois. O povo de Israel tinha escutado Lo yeh lecha Elokim acherim al panai, o segundo mandamento, que não se deveria fazer nenhum tipo de figura. E escutaram e ouviram, e eles afirmaram que eles queriam receber a Torá, e eles receberam a Torá dizendo Naaseh venishma. Mas Moshe Rabbeinu subiu al Shamaim 40 dias e 40 noites. Lechem lo achal umaim lo shatá. Não comeu e não bebeu Moshe Rabbeinu para poder estudar essa Torá, porque não é os 10 mandamentos a Torá. A Torá é muito mais ampla. A Torá é muito mais abrangente. Solamente a Kadosh Baruch Hu
le dio a síntesis, que son os 10 mandamentos, mas deveria agora Moshe Rabbeinu estudar toda a Torá para poder entregar essa Torá para o povo de Israel. Sobe Moshe Rabbeinu a Shamayim e se discute a que altura Moshe Rabbeinu subiu, ou se a nube desceu e ele foi envolvido pela nube. Em aquele momento Moshe Rabbeinu fica esses dias para poder trazer as primeiras tábuas da lei para o povo de Israel. Essas tábuas que diz a Torá, Maaseh Elohim Hema, que são uma obra de Deus. Esperem, parênteses, desculpem, nós semanalmente fazemos as alusões à dedicação desta aula. Como eu cheguei um pouco da rua, acabei de chegar agora, então agora vou voltar. Antes de prosseguir, vou fazer e dedicar esta aula, como fazemos semanalmente, para Refuah Shelema, le Pinhas ben Leah, Roger Pinhas ben Leah, וגם הדודה תיה ליליאן, לאה בת אסתר, וגם לחיה בת יתי, וגם שרה בת מלכה, בעזרת השם, וגם לאה בת חווה, וגם חיה שרה בת יתי, בעזרת השם. Y también refuá shelema para nuestro amigo Rahamim Abulafia Ben Polet, que Hashem le manda refuá shelema inmediata. También le dedicamos esta aula para Moshe Ben Zalman, Débora Kamblot Ben Chava, Begam Hayim Ben Esther, Begam Eliyahu Ben Mazal, Begam Mordechai Ben Marin, tienes Matat Abraham, Begam Emilia Salha Bad Sara, Hashem Begam Yosef Behar Ben Mazalto. Ok, se esqueci de alguém, Bezat Hashem, não faltará oportunidade de a próxima semana voltar. Voltamos ao tema então inicial, falando justamente sobre como recolher os cacos. Estes cacos têm que ver com alguma coisa que rompeu, uma coisa que quebrou. E desses cacos foram levantados de alguma maneira e colocados dentro do coração do povo de Israel. Está falando sobre que o rompimento das tábuas. Moshe Rabbeinu, ele sobe ao monte de Sinai para poder receber a Torá diretamente das mãos de Akadosh Baruch Hu e para poder ensinar e aprender toda a Torá. E quando ele está descendo, depois de 40 dias e 40 noites, teve uma demora de 6 horas. Assim diz a Torá aqui, Moshe Laredet Minahar. Se demorou Moshe, dice Bashesh, que quer dizer teve uma diferença de 6 horas, porque Moshe Rabbeinu tinha falado para eles que eram dias completos e eles entenderam que eram dias incompletos. Vocês sabem que no judaísmo o dia inicia na noite e continua no dia. Então o cálculo que eles fizeram deu uma diferença de 6 horas e acontece algo inusitado. O povo de Israel perde sua cabeça, perde sua paciência e começa a buscar seu líder Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele estava no Shamayim para poder descer as tábuas e se reencontrar novamente com o povo de Israel. Como os momentos mais difíceis da vida, a pessoa, ele precisa procurar energia de onde ele não tem. Justamente, o povo de Israel passa um momento difícil na história, mas esse momento difícil na história foi marcante
para comprometer seu líder e para ver até onde Moshe Rabbeinu vai acompanhar esse povo. Al final das contas, o Midrash diz que como foi escolhido Moshe Rabbeinu para ser ele o líder do povo de Israel. Diz o Midrash que Moshe Rabbeinu era roetzon, era pastor de ovelhinhas. Naquele momento, assim também David HaMelech era pastor, se utilizava muito esse tipo de profissão, porque ficavam em contato com Hashem. O trabalho era levar a manada, trazê-la perto das águas. Naquele momento, Moshe Rabbeinu viu uma ovelhinha pequena que estava perdida dentro da manada e começou a correr e correr. Moshe Rabbeinu, olhando essa ovelhinha fragilizada correndo, Moshe Rabbeinu corre atrás dela até que a ovelhinha chega perto de um manancial de água e começa a beber. E aí Moshe Rabbeinu chega perto, levanta a ovelhinha, coloca no colo dele e lhe diz: ovelhinha, por que você não me falou antes que você estava com sede? Se você me hubiera dito que você está com sede, eu teria te levado com meu colo para você não sofrer e chegar cansada até as águas. Naquele momento, a Kadosh Baruch Hu falou: se Moshe Rabbeinu se importa por uma criatura pequena, como uma ovelhinha, mais e mais que se vai importar de meus filhos. E foi aí que Deus escolhe Moshe Rabbeinu como pastor do povo de Israel. E nessa relação entre Moshe e o povo de Israel, esses 40 anos servem como escola, uma escola única, que emana sabedoria e emana o sentido comum das responsabilidades dos líderes do povo de Israel. Moshe Rabbeinu foi o maior exemplo que a gente tem na história. Naquele momento, Moshe Rabbeinu, ele é chamado pela divindade e lhe diz: Boreolam, lech red kishihet amecha, desce você de tua categoria. Não adianta que você seja rei se você não tem povo. Teu povo está cometendo, neste momento, um pecado grave. Vai ver o que está acontecendo com o povo de Israel. E uma das perguntas que nos fazemos continuamente, quem lê a Torá e quem passa por estas perashiot, Perashat Kitissá, a Perashat Vayakhel, que justamente fala do santuário, na qual Boreolam diz: Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, farão para mim um santuário e morarei entre vocês, dentro de vocês. Não somente morarei com vocês. Em qualquer lugar onde o Yehudi tem a presença divina mora dentro de nós. Então devemos sempre estar ligados com a divindade. E naquele momento, você sabe que quando acontece uma situação difícil, a pessoa, o que primeiro ele faz, ele é jogar as culpas àqueles que estão de seu alrededor. E aí é que diz: Lemi Zahav, Hashem deu este Zahav, este ouro, que eles acabaram fazendo um bezerro de ouro. Mas a pergunta é: quem deu esse ouro? E isso também serviu para Moshe Rabbeinu como defesa, para proteger o povo de Israel. Nós, o povo de Israel, precisa agora um bom advogado. E esse advogado precisa levar tranquilidade para o povo de Israel. E esse advogado na história do povo de Israel é chamado Moshe Rabbeinu. E a pergunta volta a seu lugar: por que Moshe Rabbeinu
Ele rompe as tábuas, ele quebra as tábuas. E não solamente isso, me acompanhem. Está escrito no final da Torá, Hol Ayat Hazaká, e o braço estendido forte de Moshe Rabbeinu. Perguntam nossos sábios, que é esse braço estendido forte? Dice que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, e Asher Kohachá, Asher Shibarta, você fez bem de quebrar as tábuas da lei. Você foi um bom advogado para o povo de Israel. E aí, os méritos de Moshe Rabbeinu. A pergunta é, por que Moshe Rabbeinu não podia voltar outra vez para Shamayim? ¿Por que teve que quebrar as tábuas? ¿Por que não las guardou? E para depois entregá-la outra vez, depois de amenizar a situação dentro do povo de Israel. Senhores, vamos aprender hoje uma lição de vida muito importante, não somente para a religião, sino que esta lição é para toda a vida. Dizem que Moshe Rabbeinu foi justamente chamado por Boreolam para ele ser o líder do povo de Israel. E naquele momento lhe perguntou Moshe Rabbeinu a Hashem, por que o povo de Israel teve que estar castigado, de pagar com o sofrimento de estar 210 anos de Avadim? Uma pergunta que lhe faz o aluno a seu mestre. Moshe lhe pergunta, e quando Hashem lhe quer ensinar e explicar os motivos que levaram o povo de Israel à escravidão do Egito, diz a Torá, Vayaster Moshe Panav. Moshe Rabbeinu se cobriu os olhos e falou, Boreolam, não quero escutar. E pergunta a nossos sábios, por que Moshe Rabbeinu não quer escutar, não quer olhar, se tapa os olhos e não quer saber? Diz os comentaristas que Moshe Rabbeinu deveria comprar a amargura do povo de Israel e não quis saber o sentido verdadeiro do sofrimento do povo de Israel. Por quê? Porque se ele iria dar razão a Hashem, que o povo de Israel mereceria estar fora de sua casa e fora de sua terra, debaixo da tutela do Paró, então ele já não poderia ser mais ele, o advogado da defesa, ele não podia defender mais ao povo de Israel. Olhem bem, Moshe Rabbeinu é o piloto do povo de Israel. E assim falou um grande rabino para poder entender um pouquinho melhor a situação. Imagina você uma viagem de avião longa. O avião está lotado de pessoas. Não tem nenhum lugar. De repente, a pessoa que está, o copiloto que está do lado do piloto, ele diz, o piloto está passando mal. Imagina que as pessoas podem chegar e o copiloto, ele não sabe como conduzir a nave para o solo. Ele não sabe como fazer. Imagina o desespero que esses 400 passageiros terão no ar, sabendo que o piloto, então vão chamar alguém, qualquer um, que possa, naquele momento, pelo menos, amenizar, apaciguar e trazer um pouco de calma ao povo de Israel. Vocês sabem que o trabalho de Moshe e Arão foi um trabalho único na história. Moshe era o líder
y Aarón, que había ficado num solo, Moshe estava en el Shamayim, nos céus, Aarón le llega a una situación difícil para él y le preguntan, ¿cadê Moshe Rabbeinu? ¿Cadê tu hermano? Y ellos comienzan a ficar apavorados, porque ellos dicen que Moshe Rabbeinu trazia un maná, por un mérito de Moshe Rabbeinu, llegaba un maná para el pueblo de Israel, por un mérito de Moshe Rabbeinu, tenían agua de Miriam, por un mérito de Moshe Rabbeinu, tenían las nubes protectoras, Moshe Rabbeinu no volta. Y a Aarón, él tenta apaciguar, él tenta tranquilizar o povo de Israel, dizendo, esperen un poco, me den tiempo, mahar, vamos ver eso, amanhã, esperen un poquinho, vamos a tomar. Y ahí, una de las estrategias de Aarón, diz que ele foi pedir as joias das mulheres. E essas joias das mulheres que estavam pendurados, os brincos, os aretes que as mulheres levavam, os braçaletes que levavam, as mulheres se negaram para dar isso, para fazer uma coisa contrária à ideia da divinidade. As mulheres foram mais fieles, dizem, por isso as mulheres foram recompensadas, que elas utilizam até o dia de hoje brincos e joias, porque elas não participaram da idolatria, mas tudo o que queria, al final das contas, Aarón a Cohen, era ganhar o tempo para poder esperar que algumas horas mais vai chegar Moshe Rabbeinu e vai apaciguar e acalmar a todo um povo que está desenfreado. ¿Por que está desenfreado? A Torá diz que chegou um momento que Aarón já não conseguia mais ser moderador. Ele não conseguia mais, porque o povo vinha acima dele. E esse povo chega diante de Aarón de uma maneira muito desenfreada, muito desesperada. En aquel momento, escutem bem, diz o Midrash que quando acontece o Egel, diz Hashem, por favor, Moshe Rabbeinu suplica para Borei Olam, Hem hat'u, eles pecaram, Vani hatati itam, e eu pequei com eles. Dizem nossos sábios, no nome do Midrash, que Moshe Rabbeinu se colocou na sangue do povo de Israel. Moshe Rabbeinu falou, Borei Olam, não são eles que pecaram, eu também pequei, porque diz o Talmud, e agora escutem bem, diz o Talmud, uma pessoa que quebra algo de maneira intencional é como se ele está fazendo idolatria. E Moshe Rabbeinu falou, eu quero estar ligado ao povo de Israel no pecado. Moshe Rabbeinu vinha do Shamayim, dos céus, e falou, como eu posso me involucrar? Como eu posso estar junto com o povo de Israel em um momento de desespero, quando mais o povo me precisa, eu preciso estar juntos. O que fez? Quebrou as tábuas. E quando quebrou as tábuas, aí também Moshe Rabbeinu se fez parte do pecado, e de aí ele vai poder beber das mesmas águas que o povo estava bebendo em aquele momento. Se você não descer
Isso é o que falou Hashem, Lech red, se você não descer com o povo ao nível deles, você nunca vai poder defendê-los. Uma história bonita, real, que aconteceu não muito tempo atrás. Tínhamos um rabino em Bnei Brak, o rabino Steinman, viveu 103 anos, Zecher Tzadik Libraha. Este rabino era educador, Rosh Yeshiva, era el Gadol Hador. Ele faleceu uns anos antes que Rab Chaim Kanievsky. E ele era consultor da yeshivot, todas as yeshivot do mundo inteiro chegavam para ele para consultas. Uma vez chegou um assunto de um bajor, um jovem que tinha um problema muito agudo. Escutem bem, um problema muito severo. Qual era o problema deste jovem? Falou, chegou a época do Mundial de Futebol. A época do Mundial de Futebol. E ele está pedindo permissão para Rosh Yeshiva, para o chefe da Yeshiva, que aceite ele, que ele quer participar dos jogos de futebol. Então Rosh Yeshiva lhe falou, olha, eu não posso tomar essa responsabilidade. Vai e fala diretamente com Rav Steinman. Se ele te autorizar, está autorizado. Aí chegou este jovem para Rav Steinman. Ele falou, tenho um problema gravíssimo, rabino. Qual é o problema que você tem? Falou, olha, eu quero olhar os jogos do Mundial, porque... Falou, olha, eu não sei muito bem o que são os jogos do Mundial, mas se você me explicar que é o jogo, a importância que tem um jogo de futebol dentro do Mundial, eu vou entender um pouquinho melhor e depois a gente vai tomar uma conclusão. Este jovem começou a explicar para esse rabino Steinman, Zecher Tzadik Libraha. Tomou 20 minutos para explicar como são a classificatória, como cada país ele tem seu continente, quantos países concorrem por uma vaga dentro do Mundial. E depois de dividir em continentes, ele explicou que aí chegam 32 equipos, assim era até agora, não é? Chegavam 32 equipos, e estes equipos tinham primeira fase, segunda fase, e depois tinham oitavas, e depois iam na semifinal, ok? E depois iam para a final. E falou, rabino, não te posso explicar que é uma final do mundo, não te posso explicar. E o rabino, Rav Steinman, era um tzadik, saía raios de luz, os olhos deles, eu tive esse de estar com ele várias vezes, saía raios, Karan Or Panav, como Moshe Rabbeinu, raios de luz saía. E ele 20, 30 minutos escutando. Escutou. No final falou, olha, se o Mundial é tão importante para você, você pode ir para a tua yeshiva, que você pode ver os jogos do Mundial. Olhem que filosofia. O rabino, para poder dar um conselho, teve que entender meia hora como funciona a classificação. Porque se o rabino está de um lado e o aluno está do outro lado, não vai ter nunca o hibur, não vai ter nunca como você fazer esse enganche. Nunca, não vai ter como você juntar estas pontas e poder o mestre entender a seu aluno. Muitas vezes na vida a gente tem que descer um pouco o nível, ou bastante o nível, para você poder entender e decifrar o que está se falando
em aquela situação, em aquele lugar. Não adianta que a pessoa seja engenheiro, matemático. Não adianta que ele seja um grande professor, mas se o aluno não consegue compreender e entender, então a gente não consegue sair do lugar onde nós estamos estagnados. Aqui Moshe Rabbeinu precisa agora comprar a briga para poder defender ao povo de Israel. E se ele não entra dentro do povo de Israel, dentro do problema, e não bebe da mesma água, e não sente o mesmo sentimento, como diz a Torá, Bayar besiblotam. Diz que Moshe Rabbeinu foi escolhido porque ele sentiu a dor do povo de Israel. Essa dor que muitas vezes, se você não está involucrado, se você não está dentro, você nunca vai entender a dor do próximo, da pessoa que está um pouco mais longe de você. Diz o Talmud, Kol mi she'eno mechuyab badavar, eno motze yedei chobato. Se você não está involucrado e você não tem obrigação, por exemplo, uma mitzvah de Kiddush, se você não tem obrigação de fazer Kiddush, você nunca vai poder tirar a outra pessoa para fazer o Kiddush. Você tem que ter primeiro a obrigação. Se você não está comprometido com o sistema, se você não está ligado, se você não está involucrado, se você não está misturado, tem um provérbio aqui no Brasil que os jovens utilizam muito. Eles dizem misturado e junto. Não sei o que é esse misturado e junto, né? Está misturado, estamos misturados, estamos juntos. Se você não está misturado e você não está junto, não importa com quem seja, que seja com teu filho, que seja com tua filha, que seja com tua comunidade, que seja dentro do teu trabalho, se você não sente o mesmo dor que o paciente está sentindo, você nunca vai poder curar ninguém. Os melhores doutores são aqueles que conseguem entender e compreender a dor de seu paciente, senão nunca vai poder curar e nunca vai poder ajudar aquela pessoa que está precisando de sua ajuda. Para você ser um bom advogado, você tem que conhecer muito bem a causa e investir a camisa do pleito. Se você quer defender alguém, você quer comprar a briga de alguém, você tem que se colocar no local de esse alguém que você está defendendo. De aqui encontramos que a Torá está cheia de filosofia. Não são palavras, não são solamente ditados, por exemplo, dizendo Moshe Rabbeinu shabar et haluchot. Não, vamos entender por que Moshe Rabbeinu e começou recolhendo estes cacos, na qual no momento da dificuldade Moshe Rabbeinu falou, eu estou com vocês, com o povo de Israel. E ele falou para Hashem, se você não perdoa o povo de Israel, mehenina misifrecha asher katabta. Me apaga de teu livro que você escreveu, porque eu estou junto com o povo de Israel. Se o povo de Israel não se salva, eu vou com eles. Al final das contas, eu sinto a dor do povo de Israel. Vocês sabem que a tribo de Levi, dentro do Egito, não esteve incluída
dentro da escravidão. Teve uma tribo inteira, que era a tribo de Levi, que tinha 22.000 pessoas. Esta tribo foi separada da escravidão, porque eram pessoas que se ocupavam de assuntos religiosos até o dia de hoje, a tribo de Levi. E pergunta a nossos sábios, por que a tribo de Levi foi separada dos trabalhos? Diz que Faraó sabia este secreto e falou, se eu separo a tribo de Levi, eles não vão sentir a dor, eles não vão sentir as lágrimas e o sentimento de estar escravizados. Então ele sabia que o Salvador do povo de Israel ia vir da tribo de Levi. Justamente foi Abrão, foi Moshe, que eram da tribo de Levi. Falou, Salvador, e se ele não vai estar, ele vai estar vivendo na tranquilidade, no sossego, ele não vai sentir a dor que o povo está sentindo, então eu vou deixar eles afastados, para eles não sentirem a dor. Se conta uma história verídica sobre o rabino Rabbi Levi Yitzhak Mibardivchov mi Beit HaLevi, um livro muito famoso, comentário sobre a Torá. Ele fazia uma mitzvah, ele se ocupava dentro da comunidade de fazer a mitzvah, de fazer pedion shibuim, resgatar aquelas pessoas que eram levadas, os judeus que eram sequestrados e raptados, e como eles sabiam que a comunidade judaica era unida, era uma comunidade única, eles extorsionavam aos judeus, Hasbe Shalom, los tiravam de suas casas, estou falando 200 anos atrás, los tiravam de suas casas e los deixavam como reféns. E aí saiu justamente um caso na cidade que tinha um Yehudi que estava sendo sequestrado naquela época e o resgate que se pedia naquele momento era muito alto. Solamente tinha um Yehudi, um Ashir, um rico, que poderia ajudar para poder resolver este problema. Era o inverno da Europa, das aldeias, da neve, do frio. E aí ele vai a tocar a porta da casa de um Ashir, de um rico daquela época. O rico vê o rabino que está do outro lado, abre a porta e lhe diz, por favor, passe, senhor rabino, na sala, que posso ajudá-lo, de que mais ajudá-lo? Falou, não tenho tempo para poder entrar, eu tenho que te falar algo urgente, que você tem que me atender, me escutar, me ajudar. O rabino, mas entra um minuto. Falou, não posso entrar dentro da casa. E falou, tenho um judeu dentro da cidade, que foi sequestrado, está como refém, e que precisamos uma quantidade muito grande de dinheiro, e ele está fora de sua casa, ele está em um lugar na intempérie, está passando frio e fome, e precisamos salvar a vida. Ok, este rico falou, rabino, realmente vamos fazer um esforço e vamos salvar este judeu. Le deu para ele o donativo. Aí estava o Shamash do lado del Beit HaLevi. E o Shamash lhe pergunta na saída ao rabino, me diz, rabino, por que o senhor não entrou dentro da casa para explicar? A gente congelou aqui fora. Falou, escutem bem o que falou este rabino. Se eu teria entrado dentro da casa, estaríamos dentro de um local climatizado, onde não tem frio, onde tem sossego, onde tem climatização,
donde tem tranquilidade, ele nunca teria me entendido. Eu puxei ele para fora, para a neve, que ele fique de meu lado um tempo, para ele sentir o que está sentindo esse pobre, coitado Yehudi, que está sendo extorsionado. E quando ele sentiu a dor, sentiu o frio, sentiu a neve, foi muito mais fácil para ele solidarizar e poder ajudar a este Yehudi. Senhores, mais um exemplo que para poder você ajudar a um terceiro, você tem que ser involucrado, você tem que estar dentro, você tem que beber das mesmas águas. Porque se você não desce e você não entende o que te está falando, você vai demorar muito para você poder ajudar. Tem outra parte na Torá, na qual encontramos Rachel Imenu, nossa matriarca Rachel. Ela fica muito chateada com Jacob Avinu porque ela não pode trazer filhos. E ameaça a Jacob. Falou, se você não reza para você trazer, que eu possa trazer filhos, Bim'ai metanochi. Hasbe Shalom, é como se ela falou, não quero viver se eu não tenho filhos. Ela viu nascer os filhos de Leá, e ela que era amada e querida, estava estéril, e ela foi e falou para Jacob Avinu, o que você faz? Você não faz nada, você não vê meu sofrimento? Como responde Jacob? Atahat Elohim Ani, acaso eu sou Deus para dar-te um filho? E realmente, Jacob não é Deus. Jacob pode fazer tefilá, não pode exigir para Deus. Ele pode suplicar, ele pode rezar, ele pode fazer tudo e de tudo para poder pedir que Rachel tenha um filho. E dizem nossos sábios que Jacob Avinu cometeu um erro grande. Diz, por que cometeu um erro? Acaso não é real? Não é natural? Ele pode trazer um filho se Hashem não o permite? Diz, sim, Jacob tinha razão. Mas Jacob não tinha direito de falar com Rachel com essas palavras e ficar distanciado e frio do sentimento de Rachel Imenu. Rachel sabia que não tinha filhos. Ela precisava uma palavra. Ela precisava um alento. Ela precisava que alguém possa compartilhar a dor. Ela sabia que Jacob não é Deus, mas ela pensava que Jacob poderia levantar o peso de seu ombro e de sua carga e dividir a angústia entre os dois. E Jacob, em aquele momento, le falou a Tahat Elohim Ani. A pessoa deve saber que al final das contas, Boreolam nos colocou neste mundo para poder ajudar, para poder estender a mão, para poder abraçar, para poder querer ajudar ao próximo. E mais quando a pessoa cai em um momento de desilusão, em um momento de angústia, em um momento de Hasbe Shalom, um momento difícil dentro da vida. A pessoa deve se colocar no sentimento do próximo para poder querer ajudar. Porém, a ideia que Moshe Rabbeinu ele rompe
estas tábuas, porque Ele quer, al final das contas, recomeçar a nova história com o povo de Israel. Não deu certo o primeiro passo, ok? A gente não busca em la Torá quem foi o culpado. Nós não estudamos esta perashá para dizer foram eles, ou foi Moshe Rabbeinu e falou, não, este povo é um povo duro de serviço, que sheoref. Pergunta a nossos sábios, como pode ser que Moshe Rabbeinu quer defender al povo de Israel e lhe diz que este é um povo terco, duro de serviço? Le falou, não, Moshe Rabbeinu quis dizer outras palavras, e escutem bem que falou Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, este povo é duro de serviço, que mesmo que na história, em los outros tempos que virão, seja perseguido este povo, e seja pisoteado, e seja Hasbe Shalom, massacrado como fuimos massacrados na história, eles nunca, eles vão abandonar tua religião. Am que sheoref, eles não são duros de serviço, porque não querem escutar, não. É ao contrário, eles são teimosos, porque eles nunca vão abandonar tua lei e tua Torá Akedoshá. Olhem como Moshe Rabbeinu, de uma situação difícil, ele consegue mudar essa situação. E diz a Torá, Vaihal Moshe, Moshe Rabbeinu ficou doente. De que doente? Se enfermou de tanto rezar. Vaihal, bem justamente de Jolé. Se quedou doente de tanto rezar, para que Hashem possa perdoar ao povo de Israel. E quando Moshe Rabbeinu, ele apresenta a situação, ele não esconde as nossas debilidades. Diz, não, este povo fez hatá gedolá, este povo fez um pecado grande. Mas saiba que se você, Hashem, não vai perdoar ao povo de Israel, então todos os povos vão dizer que você tirou do povo de Israel para matá-lo aqui no deserto, e foi defendendo. Até que Akadosh Baruch Hu amarlo salahti kidbarecha. Até que Hashem falou para ele, vou perdoar ao povo de Israel. E a partir de esses cacos, dessa resiliência, a partir desses fragmentos, dizem que as Shibre Luchot, a história do povo de Israel, o armário, o Arón, onde se guardavam as tábuas, as segundas tábuas, iam coladas em uma caixinha. De lembrança se levavam os fragmentos, os pedacinhos, os cacos, porque isso fez ao povo de Israel e a Moshe Rabbeinu se unir por uma causa maior. O povo de Israel saiu reforçado e revitalizado depois do Het HaEgel. Porque depois do Het HaEgel utilizaram seu ouro para fazer um Mishkan. Cair em la vida, tropeçar em la vida, não é problema. As caídas muitas vezes são necessárias. E os fragmentos e os cacos, você os vai juntando. E de isso você faz uma união que faz lembrar que o povo de Israel em algum momento caiu, mas agora se levantou. Sobre isso diz David HaMelech, que nafalti kamti. Quando caí, me levantei.
me levanté. Que Hashem bahoshech, quando vou estar na escuridão, Hashem orli, eu vou levantar meus olhos. E Hashem vai entender qual é minha aflição e minha aflição e qual é meu problema e qual é minha dor. E Hashem vai tirar a dor do povo de Israel. E para fechar, Lemi Zahab, perguntou Moshe Rabbeinu, quem deu o ouro? O ouro não lo deu Deus? Para que lo deu? Muitas vezes a pessoa pode utilizar sua riqueza para coisas que não são boas. Mas a culpa não é daquele que recebe a riqueza, porque aquele que recebeu a riqueza não teve opção e muitas vezes não teve livre arbítrio. Lemisa, para que a gente deu a riqueza? A gente deu a riqueza para fazer mitzvot, para fazer obras de bem, para fazer abrir os olhos, para se involucrar, para sentir a dor de teu próximo e não ficar frios e não ficar afastados do sentimento único do povo de Israel. Bezat Hashem, espero que nós passamos um momento alegre e feliz nestas aulas e mais uma explicação para poder entender nossa Torá Kedoshá e a filosofia de sempre nos aproximar e nunca nos afastar. No judaísmo tem um ditado famoso que diz: se você afasta, afasta com a mão que menos tem força. E quando você aproxima, aproxima com a mão que mais força tem. Então, Bezat Hashem, esperemos sempre ficar perto de Boreolam e que isso nos fortaleça como um povo que nos levantamos e voltamos a andar e olhamos para frente e não olhamos para trás, olhando a parte negativa e sempre olhando a parte positiva. Que Boreolam nos acompanhe sempre com saúde, felicidade. Pedimos solamente, Boreolam, que abra as portas de Rahamim, para que em todos os lares tenha tranquilidade, tenha saúde, tenha paz, que todo mundo esteja presente, Bezat Hashem, Berachá Be'atzlahá, e que nos encontremos sempre em alegrias constantes e eternas. Amém. Ken Yiratzon. Bom, agradeço